Hare Krishna. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos às reverências. Peço que todos possam me acompanhar mentalmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado. Verso 25. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos em meditar em vós. Verso 26. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. Repetindo o verso 25. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos em meditar em vós. Verso 26. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. Hare Krishna, obrigada pela oportunidade. Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas presentes na sala, em especial, bem-vindo novamente a Liliana, que vai percorrer com a gente o caminho do sadhana, em função como muitos de vocês, dos tratamentos que estão em andamento, para o benefício e para o progresso e para a purificação, de todos os caminhos que são feitos pelo mapa, tá? Seja bem-vinda, tá bom, Liliana? Aí você já está vendo que você vai estar bem acompanhada com pessoas, assim, interessadas na evolução, pessoas de bem, pessoas desenvolvidas, E aproveite bem a oportunidade, porque essa é uma egrégora bastante auspiciosa, tá? Para nós estarmos, tá bem? Mais uma vez, seja muito bem-vinda, faça um excelente proveito desse Sangam, ou dessa egrégora transcendental, tá? Mas vamos aqui agora ao verso, Olha só, devido à nossa dificuldade, eu não vou fazer o sânscrito hoje, tá? Então a gente vai direto no verso. Olha só, prestem bem atenção no conteúdo desse verso. É que a gente lê às vezes, e também vocês têm uma pouca experiência, com a maioria de vocês, tem pouca experiência com a lógica védica, a lógica da metafísica védica, e até porque todos nós nascemos aqui no Ocidente e nós fomos doutrinadas, as nossas mentes foram doutrinadas na teologia a partir dos povos do livro, que são os livros dos desertos, fundamentados aí no que nós conhecemos como a Bíblia ou o Corão, textos que são ou teologias ramificadas a partir desses livros que foram produzidos na afluência dos povos que habitavam os desertos. Então, a nossa consciência foi moldada com base nesse tipo de orientação metafísica, espiritual, etc. Tá? Então, assim, e aí nós estamos trazendo os princípios védicos, que é um tipo de teologia ou metafísica formatada ou produzida a partir de povos que vivem próximos de água, ambientes bastante irrigados, com profusão de água. Então, esses ambientes
geográficos e por influência biológica, exerce uma sobreposição sobre o processo intelectual dos nativos que vivem aí e o tipo de revelação de Deus que se apresenta nesses contextos aí, tá? Então, quando nós fazemos a comparação dos dois tipos de conceito acerca de Deus que surgem a partir desses livros revelados, a gente nota algumas diferenças significativas. Algumas diferenças sutis, mas que são significativas. Por exemplo, a partir dos livros dos desertos, nós vamos ter um tipo de revelação que envolve o elemento fogo. Por quê? Nos desertos predomina o elemento fogo. Em ambientes áridos, secos, predomina o elemento fogo. Tá? Nos ambientes tropicais ou nos ambientes de costa marítima, nos ambientes geográficos que têm profusão de rios, predomina o elemento água. Então, são dois elementos diferentes que têm comportamentos diferentes. O fogo é rígido, é agressivo, é imperativo, é dominador. A água é flexível, é úmida, é nutritiva, é acolhedor. Então, são duas realidades que compõem a estrutura biológica dos nativos que nascem nesses ambientes geográficos. E essa estrutura biológica, essa condição geográfica ou biológica, influencia no tipo de psique que os nativos locais vão produzir, ou serão produzidos, ou serão fundamentados. Tá? E esse tipo de psicologia, esse tipo de característica emocional ou cultural, reflete sobre a produção intelectual dessas pessoas, desses ambientes, o que também, naturalmente, vai se verificar como consequência na sua forma de expressar a sua relação com a descoberta da revelação, que é o princípio Deus. Então, o nativo local, fundamentado no elemento fogo, vai ter uma visão de Deus e vai ter uma revelação de Deus. O nativo fundamentado, onde predomina o elemento água, vai ter uma visão de Deus e uma revelação de Deus. São revelações diferentes acerca da mesma pessoa. Tá? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são excelentes. Aqueles que são capazes de distinguir entre uma coisa boa, né, de uma coisa melhor e uma coisa excelente, certamente também será capaz de eliminar uma coisa ruim. Tá? Certamente será capaz de identificar algo que não é bom, algo que é ruim. Então, esse critério de capacidade de escolha entre uma coisa boa e uma coisa melhor é a autorrealização. Essa discriminação indica uma capacidade de autorrealização. Tá? Então, vamos lá. De um modo geral, o que nós ouvimos falar é que ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca verá Deus, ninguém pode vê-lo, ninguém pode falar com ele, é impossível alcançá-lo, é impossível compreendê-lo, é impossível. Não sei se vocês, né, já ouviram falar sobre isso daí, certamente que sim, de que ninguém nunca viu Deus, de que nunca ninguém falou com Deus, de que é impossível vê-lo ou interagir com ele. Correto? Procede? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Já receberam essas informações, não foi? Muito bem. Essas informações vêm dos povos do deserto, que é fundamentado em fogo. Né? O fogo é um elemento que você não se aproxima muito, que você não pode tocar, que você não pode interagir com muita intimidade, porque ele machuca, ele destrói, né? Ele causa danos. Então, essa percepção de Deus, essa relação com o elemento fogo vai se dar também na percepção de Deus. Então, não se pode aproximar-se de Deus, não se pode tocá-lo, não se pode falar com ele, não se pode ter intimidade com ele. É impossível aproximar-se de Deus, a não ser que você esteja predisposto a ser destruído.
Então você vai ver nos livros essa descrição: aquele que se aproximou de Deus foi destruído, aquele que viu Deus foi destruído, qualquer um que vê Deus será destruído. Ninguém pode ver Deus, ele é muito forte, excessivo, agressivo, violento, ele é perigoso, vingativo, ele é rígido, etc. Essa vai ser o tipo de realização de Deus a partir dos povos do deserto, por conta da predominância do elemento fogo e o tipo de reverberação psicológica que causa nesse nativo local, ok? Nós somos doutrinadas, ou nós pessoas, né, somos doutrinadas a partir dessa teologia vindo dos livros dos desertos. Muito bem, vamos colocar isso do lado agora, por enquanto, por questões didáticas, e vamos olhar as revelações produzidas a partir dos povos cuja predominância é o elemento água. Tá? Então, ele vai aparecer como acolhedor, amoroso, gentil, psicológico, maternal. Então, ele vai ter uma natureza maternal. Ok? Por exemplo, a gente pega aqui esse verso aqui, vamos pegar esse verso aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ó. Aqui, o verso, ele está falando, o orador está falando sobre a pessoa suprema, aqui representado, aqui, manifesto na forma de Krishna, a pessoa suprema. Tá? Então, vamos ver como é que o narrador está se dirigindo à pessoa suprema. Ele vai dizer assim, ó, assim, desceis como, aqui está traduzido como encarnação. O termo mais apropriado seria expansão ou manifestação, porque a pessoa suprema não encarna. Primeiro você teria que, aí vai entrar uma série de fatores, mas primeiro teria que ser demonstrada a possibilidade de a carne ser um ente objetivo, o que assim, pode ser refutado essa tese. Mas ainda assim, ainda que fosse um ente objetivo, a pessoa suprema não encarna. Tá? Ela tem a sua forma transcendental. Ela não precisa de encarnar. O conceito de encarnação é obsoleto dentro desse contexto aqui. Ele é utilizado para fins didáticos porque o público entende mais fácil assim. Mas em termos analíticos, esse termo encarnação é obsoleto, porque o problema da carne é conceitual. Mas vamos admitir que seja isso, só para a gente poder seguir adiante. Assim, desceis como uma encarnação, uma manifestação, uma expansão, para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que são exclusivamente seus devotos queridos e estão absortos em meditar em vós. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência que está se espalhando em volta de tudo, de onde vem? Eu não entendo isso. Então, aqui o orador, ele está mencionando, ele está falando com a pessoa suprema e está dizendo que você desceu para beneficiar os seus amigos, ou seja, para cuidar dos seus amigos, para interagir com seus amigos, seus filhos queridos, aqueles que são próximos de ti. Então, ele está falando com uma pessoa que desceu. Essa descrição está sendo relatada um diálogo entre uma pessoa e a pessoa suprema. Então, a tese de que ninguém pode falar com Deus, ou de quem nunca viu Deus, ela é válida apenas localmente, em termos tribais, para aquelas pessoas que não tiveram esse acesso. Ela não é uma afirmação absoluta. Ela só é absoluta de forma tribal, ou seja, num local específico, num momento específico. Ela não é uma afirmação absoluta. Então, não é absoluto que ninguém possa falar com Deus. É apenas uma afirmação, é uma tese teológica de um grupo específico que se pretende ser o dominador da relação com o Supremo. Mas, em termos práticos, é apenas uma tese que pode também ser refutada diante de uma outra revelação consistente como essa, por exemplo. E por questões lógicas, por questões racionais, a gente pode... Porque aí nós podemos dizer assim, bom, é só uma afirmação de uma escritura. E aí, escritura por escritura, palavra por palavra, né? Como é que a gente vai decidir qual dessas duas palavras
tem mais teor de consistência do ponto de vista racional. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Uma escritura está dizendo que ninguém pode nunca ver Deus. A outra escritura está dizendo que tanto a pessoa pode vê-lo, mas também pode interagir com ele, e ele desce para interagir com seus amigos. Então, são duas falas absolutamente contraditórias entre si, que não se encaixam na sua definição final. Então, qual das duas, né, nós apoiaríamos, ou qual das duas nós aceitaríamos como mais fundamentada? Aquela que diz que não é possível ver Deus, ou aquela que diz que sim, é possível, não apenas é possível vê-lo, mas ele desce pessoalmente para interagir com seus devotos, amigos, e resgatar as almas da condição dos mundos dos mortos. Né? Qual é o critério que nós vamos utilizar? A gente pode usar aqui uma metáfora bem simples. Eu já usei essa metáfora em outras ocasiões, e eu acho que, né, assim, sempre vale a pena trazer na pauta, porque, afinal de contas, de tanto nós ouvirmos que não é possível, não dá, você não vai conseguir, de tanto nós sermos bombardeados com informações limitadas, nós acabamos acreditando, né, como certa vez um famoso político brasileiro mencionou que uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Ele levantou essa teoria aí, que eu acho que ele não foi muito feliz nessa fala, mas ele, ao mesmo tempo, ele foi verdadeiro, né? Ele foi verdadeiro, porque assim mesmo, uma mentira contada muitas vezes passa a ser aceita como uma verdade, até que finalmente ela seja desarticulada, como, por exemplo, né, a ideia de que a Terra era o centro, o núcleo do sistema solar, né, e que o Sol girava em torno da Terra. Foi uma verdade estabelecida durante séculos, milênios, e depois os dados científicos demonstraram que é o contrário. A Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Então, uma mentira acostumada a ser utilizada como verdade passa a ser verdade, pelo menos conceitualmente, norteia, né, a forma de pensamento do grupo humano por longos períodos na história. Tá? Então, agora vamos pegar aí e vamos usar o nosso critério, porque além da nossa capacidade racional de ser, porque nós temos aí alguns recursos que são de segurança, por exemplo, o bom senso e a coerência. Então, sempre que nós aplicamos bom senso e coerência, o risco de erros é menor. Então, vamos partir do seguinte princípio, que é um conceito coletivo de que nós somos filhos, criaturas do Supremo. Então, somos filhos, né? Esse é um conceito geral que eu acho que, por bom senso, nós podemos aceitar. Nós seríamos manifestações ou expansões do Senhor Supremo e, por conta disso, nós podemos ser consideradas na categoria, na classe de filhos e filhas do Senhor Supremo. E é assim que nós costumamos pensar em nós mesmas, como almas. Quando nós fazemos nossas orações, nós partimos do princípio de que nós somos filhos, então nós vamos falar com o Pai, ó Pai, né? Como Jesus dizia, ó Pai, né? Ô meu Pai do céu. Então, Papai do céu, né? É um conceito que nós já aceitamos no nosso coração e é um contrato social coletivo. Muito bem. Agora, vamos considerar que isso, né, seja possível, que nós sejamos, de fato, filhos e filhas do Senhor Supremo. Imagina você a seguinte situação, né? Você tem a sua mãe, né? E a sua mãe, você então cresce sem o seu pai, né? Você vai e pergunta para sua mãe, mãe, quem é meu pai? Então a sua mãe vai dizer, o seu pai é um homem muito rico, muito famoso, muito importante, muito amoroso, muito carinhoso, muito gentil, muito poderoso, etc. Fala qualidades e atributos do seu pai. E aí você fica curiosa. Você diz, mas então quem é o meu pai? E aí a sua mãe vai dizer para você, ninguém nunca viu seu pai. Ninguém nunca verá seu pai. Inclusive, aqueles que o veem desaparecem, somem. E o seu pai é uma pessoa muito bondosa. Mas o meu pai não pode vir me visitar de vez em quando? Não, ele é muito ocupado.
Mas será que assim, ele tem tanta coisa importante que eu, como filha, não tenho um minutinho da atenção dele? Ele não consegue arranjar 10 minutinhos ou um dia para vir me visitar? Não, filhinha, é impossível. Você nunca verá seu pai. Quer dizer, qual é a relação de afeição, de apreciação você terá por esse pai? Sendo francos. Você vai achar que esse pai ou não existe, ou a sua mãe é maluca, ou esse pai é um narcisista. Né? Então, é natural, isso não é natural. Você tem um pai que não vem te visitar, que você nunca vai poder ver, que está longe e decidiu ficar. Ele é muito rico, ele vive num palácio, num local super legal, satisfatório, e você vive num bairro pobre, em condições inferiores, ele nunca vem te visitar. E você é orientada a amar esse pai. E você, filha, tem que amar esse pai porque ele te ama muito. Quer dizer, como é que você vai conseguir realmente amar esse pai? Sendo francos, sendo sinceros. Como é que você consegue amar esse pai que não vem te visitar, que vive num palácio, que não tem tempo para você e que você nunca vai ver? Você realmente vai amar esse pai? Você vai amar o seu cachorrinho, que está ali, que brinca com você, que divide a comida com você. Mas esse pai, que mora num palácio e nunca vem te visitar, francamente, se você disser que o ama, o seu caso certamente é clínico. Então a humanidade não ama a Deus nessas condições. É uma teoria superficial. A humanidade se esforça muito para acreditar que ama a Deus. Mas, devido ao conceito que ela tem de que ele é um pai ausente, distante, e que jamais vem, e que jamais poderá ser visto, ela não consegue amá-lo realmente. Ela fica neurótica, frustrada, e o índice de desistência da vida aumenta muito. Porque quando você tem um pai, você sabe que ele tem condições financeiras, que ele é uma pessoa, sabe, bem posicionada, e você está, né, passando dificuldades ou passando por problemas de saúde, e o seu pai não aparece nem para te visitar quando você está em condições de dificuldades, ou ele nunca veio te visitar, naturalmente o sentimento que nós temos é de frustração, de decepção, de abandono. Esse sentimento de abandono produz solidão. Essa solidão, ela se desenvolve em depressão, em angústia, em medo, em raiva, em frustração, em delírio. Então, dependendo do que entra na nossa cabeça e do que entra no nosso coração, nós vamos reagir de uma determinada maneira. Então, não é racional pensarmos que nós somos filhos do Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, pensar que ele é ausente absolutamente, que ele nunca vem nos ver ou nos visitar, etc. Não é racional. Isso não produz amor. Isso produz frustração, indignação. Lá no íntimo do coração. Aqui na cabeça, no racional, não. No crítico, não. No crítico, nós vamos rezar, nós vamos glorificar, nós vamos adorar e nós vamos até falar publicamente que nós amamos. Mas lá no íntimo do coração, o coração, a linguagem do coração, a linguagem do amor é diferente da linguagem da razão, da fala. Nós podemos falar que amamos uma pessoa, mas quem decide isso é o coração. Se isso é verdade ou não, é o coração. Tá? Então, pelo menos, quando nós adotamos o critério de que a possibilidade de que essa pessoa suprema, sim, venha, interaja conosco, mesmo que nós não sejamos perfeitas, mesmo que essa pessoa não possa estar conosco o tempo todo, mas que vem sim de vez em quando. Supomos que você tem um pai que é muito importante, tem uma empresa, etc. Ele não pode ficar com você o tempo todo, mas de vez em quando ele vem para passar alguns momentos com você e mostrar que se interessa por você, isso já é o suficiente para uma relação saudável. Talvez não seja uma relação perfeita, que o perfeito seria poder conviver com essa pessoa continuamente. Mas não é perfeita, porém, é uma relação saudável porque essa pessoa demonstra que se interessa por você, ao menos eventualmente. Então, aumenta a nossa capacidade de apreciar e de amar essa pessoa. E aí eu estou falando
com base no fato de que eu também sou uma dessas pessoas. Eu também tenho o direito de pensar a mim mesmo como um ser com dignidade na hora de, sabe, de decidir aquilo que eu vou acolher no meu coração, aquilo que eu vou permitir que entre no meu coração. Não é tudo que reluz, que brilha, que é ouro. Não é que a gente tem que aceitar tudo simplesmente porque é um decreto de que aquilo é espiritual. Tudo bem, pode ser espiritual, mas mesmo entre aquilo que é espiritual, há coisas que são espirituais, há coisas que são mais espirituais, aquelas que são supremas ou supremamente espirituais. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são supremas. E a compreensão de que o Supremo, sim, se interessa por suas criaturas, sim, ele descende pessoalmente, sim, ele interage pessoalmente, sim, ele vem constantemente, é muito mais apropriada, é muito mais do bom senso, é muito mais racional. Se ele for um pai, se ele for amoroso, se ele for gentil, se ele realmente amar as suas criaturas, então é muito mais provável que sim, ele venha, do que não, ele nunca vem. É muito mais racional e do bom senso pensar que sim, ele tem essa capacidade de vir. Porque o que o impediria de vir? A nossa feiura? A nossa imperfeição? Por acaso um pai amoroso não vai visitar um filho, ainda que ele tenha problemas de defeitos físicos? Ainda que ele tenha problemas de defeitos mentais? Ainda que ele tenha alguma deficiência visual? Ainda que ele não seja, que ele tenha nascido com problemas físicos, um pai amoroso não interage com o seu filho, ainda que ele não seja perfeito? Então, ainda que nós não fôssemos perfeitas, fôssemos feias ou rejeitáveis, etc., seja lá o que for, ainda assim, sendo ele um pai amoroso, ele não teria a capacidade de interagir conosco? Será que nós somos assim tão hediondas que ele tem tanto nojo da nossa existência que nem sequer vem uma única vez? Não acredito nisso. Essa é uma teoria falsa. A não ser que ele não seja um pai amoroso. Se ele for ausente, narcisista, eventualmente até sádico, porque dizem que ele vai nos matar com labaredas de fogo, já existe um planejamento que ele vai enviar pestes e vai mandar matar a todos nós. Se ele for sádico dessa forma, aí faz todo sentido ele não vir. Porque ele é sádico. Mas se ele for amoroso, gentil, ele vem, ainda que nós não sejamos perfeitos. Porque qual é o mal que nós podemos produzir a ele? Que mal nós poderíamos fazer a ele? Sendo ele um ser absoluto, poderosíssimo, inatingível. Que mal nós faríamos a uma pessoa assim? Além do mais, nós nem somos tão perigosos assim. Que mal a gente consegue fazer? Pelo menos, existem muitas pessoas parecidas que não são pessoas capazes de fazer mal a outras pessoas. Tem pessoas que são, é verdade. Mas ainda que uma pessoa que seja capaz de fazer mal a outra pessoa, que mal essa pessoa conseguiria fazer à pessoa suprema, com todos os poderes que ela tem de autodefesa e segurança? Então, qual seria o prejuízo que essa pessoa suprema teria se viesse para interagir conosco? Nenhum. Então, é muito mais racional, inteligente e correto pensar que sim, sendo essa pessoa um pai amoroso, inteligente, emocionalmente maduro e compreensivo, ele vai ser capaz de entender a nossa imperfeição e poderá sim interagir conosco. Então, nesse ponto, a revelação védica parece ser muito mais completa do ponto de vista racional do que as revelações que vão nos confundir, nos estimulando a pensar que essa pessoa suprema é um ser ausente e indiferente a nós. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores,
Tem coisas que são simplesmente superiores. E aquele que sabe discriminar entre uma coisa boa e uma superior, também saberá identificar uma coisa ruim, que deve ser rejeitada. Ok? Muito bem. Então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.